Olá, querido aluno, querida aluna. Agora nós vamos falar do G20, o grupo dos 20 países mais ricos do mundo. Na verdade, formado pelos países desenvolvidos e também pelos países emergentes. O G20 ele nasceu no contexto das crises econômicas vivenciadas por países considerados emergentes, como Rússia, México, Argentina. Até o Brasil, na década de 90, sofreu, com a crise econômica. Na época, o dólar e o real eles estavam equiparados, eram mais ou menos 1 para 1. Após a crise aí da década de 90, olha só, o dólar dobrou. Aí nós ficamos com $1, R$ 2. Que absurdo, cara. Agora tá 1 para 5, Ixi, tá terrível. Bom, mas essa crise da década de 90 acabou gerando um certo descontentamento nos países emergentes. E por isso eles começaram a pressionar os países mais desenvolvidos, para ter um pouco mais de voz no cenário mundial. E nesse contexto, então, foi criado o G20. O G20, então, ele conta com os países do G7, mais a Rússia, que formava o G8, as outras economias emergentes, como o Brasil, a Índia, China, Indonésia, Austrália, e o único da África é a África do Sul. Esses países, então, passaram a se reunir anualmente num grupo que não é formal, é um grupo informal, então ele não tem a parte da burocracia e tudo mais. Bom, reunidos, eles passaram a discutir também questões ligadas aos interesses deles, assim como funcionava com o G7. As suas reuniões também são cercadas por muitas críticas, porque muitas pessoas acreditam que o G20 faz é a mesma coisa que o G7. Eles estão preocupados com a questão econômica que envolve esses países e não estão preocupados com questões que afetam o mundo inteiro. A África, poxa, ela só tem um representante, a África do Sul, e sérios problemas mundiais encontram-se nesse continente. Como você tem também países como China, Índia, são países que têm sérios problemas relacionados à poluição, à emissão de gases. Então, muita pressão ocorre sobre esses países em cima das questões sociais e das questões ambientais, tá bom? Mais uma coisinha para encerrar. Alguns desses países têm mostrado crescimento econômico. O Brasil, durante a primeira década do novo milênio, entre 2000 e 2010, apresentou um considerável crescimento econômico. Mas muitas vezes esse crescimento econômico, não só no Brasil, mas em outros países do G20, ele não vem acompanhado de desenvolvimento social, de progresso social. Isso porque a desigualdade em países subdesenvolvidos e em países emergentes é uma constante. É muito difícil você combater essa desigualdade mantendo a sua economia dependente de capital estrangeiro ou dependente da exportação de produtos primários, porque isso faz com que apenas uma pequena parcela da população desses países usufrua desse crescimento econômico, tá certo? Agora vamos falar dos BRICS. Bom, o termo BRIC foi criado pelo economista Jim O'Neill. Qual que foi a dele? Um dia, fazendo um relatório sobre as questões relevantes no mundo naquele momento, ele listou 4 países que supostamente poderiam fazer frente às grandes nações desenvolvidas do mundo num prazo aí de 50 anos. Seriam eles o Brasil, a Rússia, a Índia e a China. Esses 4 países, de grande extensão territorial, de muitos recursos naturais, seriam países que, devido a um certo crescimento econômico que eles estavam passando, teriam então chance de ali na frente rivalizar
com as grandes nações desenvolvidas. E esse termo, então, foi utilizado apenas ali em relatórios de economistas, em conversas de pessoas analisando como é que estava a situação do mundo, quem eram os países que mandavam, aqueles que obedeciam, quem é que ia crescer, quem é que ia fazer frente aos países. Até que os quatro olharam e falaram, pô, será que isso aí tá certo? Será que nós somos mesmo os países que podemos fazer frente às grandes nações desenvolvidas? E a partir daí, então, eles começaram a se reunir para discutir questões importantes para ele, né? Essas reuniões, elas aconteciam de maneira informal, né, apenas para eles discutirem questões pertinentes a eles, e a partir de 2009 essas reuniões acabaram sendo anuais. Em 2011 eles incluem a África do Sul. Poxa, mas a África do Sul tem uma economia bastante diferente da economia do Brasil, da Rússia, da Índia, da China. Sim, mas ela tem uma importância geopolítica muito grande, né? É o principal país da África subsaariana. É o país mais industrializado da região. Então, é um país que, integrado ao grupo, poderia trazer grandes benefícios, né? Novos mercados consumidores para esses países. Tá? Bom, aí já com a África do Sul, né, deixando de ser 4 países, passando a ser 5, o Szinho que ficava no final, que indicava o plural, né, dos grupos dos 4, passou a ser um S de South Africa, né, incluindo então o 5º país, tá? Por que esses países eles apresentaram esse grande crescimento econômico aí durante um período? Primeiro, por que eles atraem também tantos investimentos? A mão de obra deles é extremamente barata, né? São países pobres. Se a gente pensar em China, Índia, o mais engraçado é que a Índia ela tem uma mão de obra barata, mas o Estado também está investido na formação dessa mão de obra. Eles estão formando uma mão de obra barata e qualificada, tá? Muitas vezes utilizada na indústria da informática, na produção de softwares, aplicativos. Então, os indianos eles têm essa condição de possuir uma mão de obra barata e qualificada. Além disso, esses países formam um mercado consumidor em expansão. Se você pensar a China, pensar no que era a China na década de 70, o país mais populoso do mundo, mas também composto por uma população extremamente empobrecida, e hoje a China já apresenta um crescimento econômico extraordinário, né? E também com um grande aumento do mercado consumidor. Além disso, como esses países têm uma grande extensão territorial, eles têm uma grande quantidade de recursos naturais, que são importantes para o desenvolvimento industrial, que são importantes para o desenvolvimento econômico. Os BRICS, em suas reuniões, eles não vão discutir só essas questões econômicas, eles vão muito além disso. Questões sociais, questões ambientais também fazem parte da reunião do grupo. Por exemplo, a China, a gente pode falar que é o país que mais emite gases poluentes na atmosfera, mas a gente pode falar também que é um país que mais tem investido em desenvolvimento sustentável, em energia verde. Tá bom? O Brasil, por exemplo, durante um tempo ele falava para todo mundo assim, ó, olha, nós temos que substituir a gasolina por combustíveis alternativos. Eu tenho aqui a produção de etanol, que ela é extremamente importante para o país, né? Então fazia propaganda do nosso etanol para que os países pensassem aí na substituição de um combustível fóssil, como a gasolina, por uma fonte de energia renovável como o etanol. Mas aí, por causa do pré-sal, o Brasil também começou a falar, mas se vocês precisarem, eu também tenho petróleo, hein? Então, muitas vezes, as reuniões desses países, elas vão discutir essas questões que sejam pertinentes à economia, ao desenvolvimento deles. Tá certo? Os BRICS, na atualidade, eles têm se reunido, né, anualmente, e vamos ver como é que vai ficar a situação no futuro, porque o nosso atual governo prefere fazer aliança com os Estados Unidos, deixando esses países emergentes um pouco de lado, né? Nós já arranjamos alguns entreveros com a China, que hoje é o nosso principal parceiro comercial.
Como é que pode você arranjar problemas com o principal parceiro comercial? É uma questão bastante complicada e que merece muito cuidado em suas discussões.